Boa noite. Eu estou aqui para falar mais uma vez do que Jesus é para mim, do que Jesus foi e do que Jesus está sendo e do que Jesus será, porque a gente fala no futuro porque ele é eterno. Então, eu vou falar da minha experiência com o Senhor, do meu testemunho de vida com o Senhor Jesus. Em 1991, o Senhor me chamou para o seu reino. E por que eu falo que foi ele que me chamou? Porque em João 15:16 diz: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês, para que vá e dê muitos frutos, né? E não quero entrar nesse mérito de frutos, mas eu vi umas duas formas que o crente, que a pessoa em Jesus dá fruto. Dá fruto procurando, se abre o coração para poder receber aquilo que ele prometeu, os filhos dele, por meio do Espírito Santo, dá 9 dons, fruto do Espírito Santo. Então, a gente tem que focar muito nessa realidade do dom do Espírito Santo, porque é a base, né? É a base para você começar com Jesus, tendo esses dons aí do Espírito Santo. Ele não vem sozinho, a gente tem que se esforçar porque o Espírito Santo faz a parte dele e a gente faz a parte da gente, né? Ele vem para poder fazer a sua parte e a gente tem que abrir o coração para poder o Senhor trabalhar, porque ele vai trabalhando na nossa vida para que a gente Jesus, ele quer que a gente pareça com ele, né? A gente só sabe como era Jesus pelo meio da palavra de Deus, porque é igual um escritor. Um escritor, às vezes, já morreu já há muito tempo, mas ele vai deixando a sua biografia. E a gente entende como é que aquele escritor era por causa da biografia dele. E a Bíblia é a biografia do Senhor Jesus. Ele nos revela quem Jesus era, né? Com ele cheio do Espírito, era santo, 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 né? Quando ele diz que a gente tem que ter os dons do Espírito Santo, não está dizendo que a gente tem que parecer com ele, né? Está dizendo que a gente tem que parecer com ele. E é isso aí. E quando nesse tempo aí que Jesus me achou, eu estava realmente muito perdida. Estava perdida, sufocada, amargurada, sem direção e triste. E tudo que uma pessoa pode ser sem Jesus, né? Não tem aquela paz, não tem nada, porque tudo isso é Jesus que traz por meio do seu Espírito Santo, que vem habitar em nós. Então, começando aqui, eu fui na casa de uma tia. Foi o meu primeiro encontro, assim, chocante com a palavra de Deus. Impactante quando a minha tia reunia na casa dela pessoas para falar, um servo do Senhor com toda a sua família, para falar da palavra. E a minha tia, ela convidava
as pessoas, os vizinhos, para escutar a palavra na casa dela. E ela me chamou um dia. Eu não queria saber muito de Deus, não. Eu achava isso uma bobeira. Eu achava que isso daí era questão de pessoa sem cultura, questão de pessoa que não tinha, que pegava a fé para poder esconder os seus problemas, para poder. Eu não. Eu me lembro que naquela época morava no setor universitário por ali. Eu e minhas irmãs morávamos numa casa e na frente tinha um alpendre, onde tinha uns murinhos e eu gostava de sentar ali na frente um pouco. Aí naquela época as pessoas saíam, né? Saíam para poder pregar a palavra. Com a Bíblia debaixo do braço, saía de dois em dois, até 4 pessoas, para pregar a palavra. E quando eu via aquele grupo vindo, eu corria e fechava a porta. Não gostava, não achava, não repugnava, não queria aquelas pessoas falando para mim de Jesus. Eu não aceitava. Mas como a minha tia, eu a considerava e ela me chamou para essa reunião na casa dela, eu fui. Eu fui, aí esse servo de Deus, ele pregou em João 10:10, onde ele diz o seguinte: o ladrão só veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham a vida e a vida completa. Outras traduções diz, e a vida em exuberância, não? Uma vida de alegria. Muita gente interpreta essa palavra aí como que aqui na terra você vai ter alegria nas coisas que você vai conquistar. E que se você não conquistar as coisas materiais, então você não está vivendo uma vida de exuberância. Essa é as atuais pregações que tem por aí. Mas na minha vida eu conheci uma vida em exuberância dentro do meu interior, né? Dentro do meu interior, porque ele começou a assinalar, fazer a divisão. Falou, olha, a vida em exuberância em Jesus, ele falou assim, ele fez uma comparação, esse servo de Deus fez uma comparação, disse, aquele que não tem Jesus, aí ele alencou que como é que essa pessoa vivia sem Jesus. Ele falou, ela tem angústia, tristeza, ela mente, ela engana, ela é violenta, ela tem todas essas características aí, porque ela dentro dela, ela põe para fora aquilo que ela tem. Ela não tem uma vida de paz, né? Então ela põe para fora aquilo que ela tem, que ela não tem Jesus, que é Ele que traz a vida em abundância, né? A vida com alegria. Então, aí eu fiquei pensando, né? Aquele servo de Deus conversando, falando isso. Aí eu falei, bom, então eu não tenho Jesus não, porque eu sou tudo isso aí que ele diz, que ele alencou. Ele estava falando com um monte de gente que estava lá, mas Jesus falou próprio comigo por meio da palavra. Aí eu disse, gente, eu não tenho Jesus. Aí eu comecei a pensar. Aí ele alencou uma outra parte. Ele alencou lá quem tinha Jesus, o que existia na vida dessa pessoa. Ele diz: quem tem Jesus é amável, tem paz, tem alegria. Aí eu falei: então eu quero esse Jesus para mim. Eu quero, porque eu não tenho isso daí.
eu não tenho paz, não tenho alegria, eu tenho um vazio dentro de mim, eu sou sempre pronta para brigar, eu olho sempre os meus direitos, eu vou em cima de qualquer um, eu vou. é, eu até tenho uma coisa para contar. O tanto que eu era agressiva. Uma mulher me chamou filha de uma, né? E era minha vizinha. E um dia desse eu fui visitar minha filha. Minha filha naquela época, ela era muito jovem, é muito criança. Ela tinha uns 7 anos, né? Aí eu fui visitar ela ultimamente e ela disse: Mãe, eu lembro como você era violenta. Então a mulher me chamou filha de, né, minha vizinha. Aí eu peguei, parti para cima da mulher, bati muito na mulher, né? Bati muito na mulher, era muito agressiva. Mas por quê? Que eu era agressiva, porque eu não tinha paz, porque eu não tinha alegria, porque o que eu tinha, eu exprimia para fora. A palavra de Deus disse que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E o meu coração era cheio de tristeza, angústia e, e vazio dentro de mim. Então, jogava para fora, escuma, saia escuma daquilo que você tem dentro de si mesmo. Então ela estava dizendo, eu via, mãe, o tanto que você era violenta. Ai, meu Deus, tanto é que quem não tem Jesus realmente não tem vida em abundância, né? Vida em abundância, vida de amor pelo próximo, uma vida quieta, uma vida de suportação, de resiliência. Não tem, porque isso que realmente o Jesus dá, porque ele veio para isso, né? Como está escrito, que nesse capítulo, aí, caminhando nele, depois do 9, do 10, vai para o capítulo 11, e já está escrito, né? Ele continua escrevendo que aquele que está nele escuta a sua palavra, né? Aí ele fala: minhas ovelhas escuta a minha voz. Aqueles que não que são minhas ovelhas escutam a minha voz, mas aqueles que não são minhas ovelhas, eles não escutam a minha voz. Então, o ensinamento dele, a apresentação de Jesus para quem entrou por ele, porque ele diz eu sou a porta, né? Nesse capítulo aí, ele disse também no 9, já nesse mesmo capítulo, no versículo 9, ele disse é, que todo mundo, que as pessoas que escutam ele, observa aquilo que ele ensina, né? Então escuta a sua voz e segue ele, né? Ah, esse capítulo é muito rico, o versículo 9, o capítulo 9 de João é muito rico, tem ensinamento assim abençoador. E Jesus me chamou por esse capítulo 10 e 10, né? Que tava, ele veio, ele veio para poder me oferecer aquilo que estava faltando na minha vida. Aquilo que eu estava procurando era o quê? Ele apresentou a vida em abundância para mim. E era isso que estava faltando. Ele te chama aonde você tem dificuldade, aonde você precisa. Ele te diz, eu vou te dar isso, eu vou te dar, eu tenho condição de te dar isso. Geralmente ele diz que nos dá aquilo que falta dentro da nossa alma. Nós temos uma alma
separada de Deus, não por causa que a gente não é bom. A gente é bom, tem pessoas muito boas, né? Mas ainda não encontrou Jesus, que transforma o ser, que transforma a sua alma, né? E prepara para levar para os céus. Porque tem um reino aonde Deus está preparando pessoas. Jesus está preparando pessoas, tirando do mundo com a ajuda dele, com o sangue derramado dele, que ele derramou para poder nos salvar, lava a alma e aí prepara para entrar no reino do Senhor, né? Coisa boa, além da gente usufruir da vida em abundância, né? Ainda a gente é preparada para entrar no seu reino, né? E então, o que que aconteceu? Depois disso, aí o Senhor foi trabalhando na minha vida, né? Trabalhando na minha vida. Aí eu falei uma coisa para o Senhor. Eu falei: olha, Senhor, eu não quero uma religião. Eu entendi que você existe, eu entendi que o Senhor transforma a vida e eu quero ser transformada do teu poder, porque aí eu vou saber que existe um Senhor, porque essa essa esse poder é só tu que tem de transformar o interior. Não tem psiquiatra, não tem psicólogo, não tem nenhuma ciência assim humana pode transformar o seu interior. Pode melhorar, né? Melhorar, mas transformar, sentir alegria dentro de si, não, é muito difícil. Aliás, é impossível, né? Só Jesus pode transformar um coração perturbado, um coração amargurado, uma vida sem sem nenhum projeto, sem nenhum, sem sal, né? Ele é o, ele diz para a gente ser o sal da vida do mundo e luz da terra. Mas a gente só pode ser sal da terra e luz do mundo se deixa Jesus transformar a nossa vida. Quer dizer, se não deixar, a gente não pode ser, porque como eu já disse, aquilo que a gente tem dentro, a gente fala, a gente põe para fora. E, na realidade, pode ser agressão, é, pode ser ofensa, pode ser... Então, põe para fora desse modo. Quando Jesus já, Ele mesmo que dirige a tua vida, que tu deixa o Espírito Santo dirigir a tua vida, aí já não é o que você pensa, né? Você não caminha segundo o que você pensa, você caminha segundo o que o Senhor te diz, né? E aí é que vem a transformação, quando você caminha segundo aquilo que o Senhor te diz, que vem a transformação. Mas vem a transformação quando você abre o coração e diz: Senhor, eu te aceito, eu sei que eu sou uma pessoa, que eu não tenho nenhum merecimento de nada, realmente eu vim lá do lamaçal, eu não mereço, mas eu sei que tu veio, não foi para os sãos, tu veio foi para os doentes, não é? Foi isso que ele disse na sua palavra. Eu não vim para os sãos, eu não vim para as pessoas que são sadias, eu vim para os doentes. Então, se a gente se aproximar do Senhor, assim, apresentando a sua vida como é, porque Ele conhece a sua vida, Ele sabe aonde é que você tem que mudar e Ele tem o remédio, né, para mudar. Então, a partir daí, eu fui sempre orando, Senhor. Aí, quando um dia eu fui na igreja,
E estava sempre com essa oração: Senhor, se eu não sentir que tu veio na minha vida e que eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu não preciso de uma religião. Eu preciso de ti, Jesus. Eu preciso. Porque tu é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por meio de ti. Onde é escrito isso? Em João 14:6. Então não é coisa que eu estou falando, inventando. É a palavra do Senhor. Então, muita gente se agarra numa religião, né, em um modo que aprendeu e não abre o coração para Jesus poder fazer a a sua obra de libertação, a sua obra de transformação. Então fica só na religião. É, aí daí para frente, quando eu cheguei ali naquela igreja, eu joelhei, né? Na hora na hora do, da oração. Aí, falando com o Senhor: Senhor, eu quero que tu venha na minha vida. Eu quero que tu venha. Eu quero que tu faça. Tu dê um sinal que tu existe, Senhor, porque eu preciso disso. Foi aí que, de repente, as minhas lágrimas começaram a descer. Eu ali de joelho na igreja, na hora da oração, começou a descer, descer, aquela lágrima quente, com o coração quente, e parece que entrou assim, a comparação que eu faço é de um copo totalmente quente, né? Um copo pegando fogo, né? E jogar uma água, uma água gelada, que aí vai aquele copo quente, aquele copo vai ficando gelado. E eu entendi que entrou da minha cabeça as pontas dos pés, assim, aquela paz e aquela tranquilidade que eu ia chorando, que eu comecei a chorar de sentir aquela coisa, aquela presença do Senhor. Daí para frente eu não tive mais nenhuma dúvida que o Senhor existe, que o Senhor naquele dia entrou na minha vida. E ele começou a fazer as suas obras na minha vida. Naquela época em 1991, eu vim para a Itália e ali casei, depois passei uns tempos. Aí voltei, né, para o Brasil. Meu marido italiano chegou lá no Brasil, foi constatado que ele estava com câncer na próstata. E aí eu comecei a orar junto com a igreja. Vinham as 7 pessoas da igreja a orar junto comigo. E o PCA dele foi abaixando, 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 até que estava 96, foi para 0,5. Curou, ficou curado. Foi uma coisa tremenda. Eu vi que o doutor Fábio, que estava curando meu marido, ele falou assim: olha, quando ele disse, olha, a gente fez o que pôde. E ele disse assim para mim: você acredita no homem lá de cima? Agora é só com ele, porque nós já fizemos de tudo. E eu falei para o doutor Fábio: eu acredito. Eu acredito que ele existe. E eu acredito que ele é poderoso. E começamos a batalha em oração. E ele ficou curado, né? Aí, enquanto eu estava na Itália, eu fazia serviço de evangelização, sabe? Passei 20 anos lá, fazia serviço de evangelização, distribuindo folheto. Tinha uma. Por quê que eu fazia isso? Porque no meu princípio de fé, eu li que
eu li numa parte em Coríntios, que agora eu não me lembro onde está escrito, mas em Coríntios que diz que nós somos parte, que Jesus é a cabeça e nós somos parte do corpo de Jesus. E estava escrito que cada parte do corpo de Jesus tem uma função. Estava escrito isso. Aí eu comecei a pedir em oração, Senhor, então qual é a minha função no teu corpo? Qual é a minha função no teu corpo? Qual é a minha função? Isso foi um bocado de tempo, eu batendo na tecla, qual é? Quando Jesus revelou para mim que eu tinha que pregar a palavra, ler muito, como se diz, me preparar na palavra. Jesus me deu esse negócio da palavra, que eu não largo a palavra. Sabe por quê? Porque ele me salvou na palavra. Ali em João 10, 10. Foi a palavra que se revelou no meu coração. Foi a palavra. Então, eu vi depois de muito tempo lendo a palavra, também vi em Hebreus, aonde está escrito que a palavra é como uma espada de dois talhos, de dois gumes, algumas traduções dizem assim, que atravessa, né, a alma, a medula quer dizer, faz trabalho. O Espírito Santo usa a palavra para fazer um trabalho dentro do seu coração. Então, a palavra. Então, eu nunca deixei a palavra. Jesus, ele me salvou com a palavra, e a palavra é que liberta também. Jesus é que liberta, mas ele liberta através da palavra dele. Que ele diz, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas e quem é a verdade? Ele. Ele diz, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, o caminho e a vida, né? Ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. E eu acabei de dizer, né? Em João 14, 6, está escrito isso. Então, eu comecei a ter uma fome da palavra. Uma fome da palavra. E eu não posso me separar da palavra. A palavra para mim é vida. A palavra da minha... Olha, eu vou falar para vocês. Algumas vezes eu disse, não, vou largar isso. É ficar falando, lendo. Eu vou ser sincera. Teve tempo que eu tentei deixar lá, não, eu já tenho Cristo no meu coração, já sou salva. Para que ficar lendo a palavra? Mas cada dia a palavra te revela coisa nova, vindo do céu para a sua vida, né? E isso que te mantém a sua fé acesa, teu espírito, sabe? O teu espírito sedento da palavra, o teu espírito que regozija com a palavra do Senhor. E então, eu li a palavra, eu fiz cursinhos, né, de evangelização à distância e ia nas casas, isso na Itália, né? Ia nas casas, distribuía folheto. Quando alguém me dava a oportunidade, eu falava, né, da salvação em Jesus, porque a palavra, só fala de Jesus. Ela só fala de Jesus porque o homem precisa dele para ser salvo. Porque se Adão e Eva pecou e todo homem foi destituído da graça de Deus em Adão e Eva. Eles pecaram, que Deus falou, olha, se vocês comerem aqui desse fruto, vocês morrerão. Morrerão. E em outros lugares, em Romano, diz assim, que o salário do pecado é a morte. Então, todos pecaram e todos morreram
em Adão. Mas veio Jesus. Por meio de só um homem, por meio de um homem só, veio a morte. Mas por meio de um homem só, em Jesus, veio a vida. E quem se agrapar em Jesus vai ter a vida. Quer dizer, é uma nova. Um novo recomeço do homem perdido. Né? O homem pode ser bom como quiser, fazer obras como quiser, nunca matar, nunca roubar. Geralmente, quando eu me encontro com uma pessoa para falar da palavra, falar de Jesus, geralmente vem com essa conversa, dizer: olha, mas eu sou boa, eu nunca matei, nunca roubei, eu nunca fiz isso. Então eu sou boa. Então Jesus vai, então Jesus vai gostar de mim. É um engano isso. É um engano, porque as obras boas acompanham o salvo, né? Quem está em Cristo, ele tem obrigação de ter boas obras, porque ele foi uma pessoa que, através do seu Espírito Santo, veio mudar o coração dessa pessoa. O coração de pedra, ele trouxe um coração de carne, que o homem endureceu o coração com o pecado. Através de Jesus, ele volta a ter um coração flexível, né? Um coração bondoso, porque já agora ele vai... Porque Deus não fez o homem a sua imagem e semelhança, então o homem perdeu a sua imagem e semelhança com o pecado de Adão e Eva, e contaminou todo o mundo. E aí, para poder voltar de novo, ter essa conexão com Deus, ele tem que ser lavado com o sangue de Jesus, para poder, de novo, ser chamado filho. Porque até então, se a pessoa não faz essa escolha, né, de aceitar Jesus como seu Salvador e poder caminhar segundo a palavra,